aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 5, e eu quero ler até ao verso 14. Êxodo 5, mas o que nós vamos falar, se o Senhor Deus assim permitir, é para cobrir os capítulos 5 e 6, pelo menos até ao versículo 13 do capítulo 6. Então, o texto propriamente a ser exposto, para quem está anotando, é este Êxodo 5, 1 até o 6, 13. Êxodo capítulo 5, verso 1 ao 6, 13. O tema da nossa mensagem é quando as coisas, ou quando tudo vai de mal a pior. Quando tudo vai de mal a pior. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou, meus irmãos, pela mensagem, e no mesmo espírito de adoração nós ouviremos o que o Senhor tem nesta manhã a nos dizer. Meus irmãos, nem sempre a vida do crente melhora quando ele confia no Senhor e o obedece. Pelo contrário, há um sentido em que as coisas pioram quando nós assumimos um compromisso de fé e de obediência ao nosso Deus. Isto porque, ao nos comprometermos com Cristo, nós deflagramos uma guerra contra os seus inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Vivemos num mundo caído, nós sabemos disso, e, como tal, esse mundo é fonte de sofrimento e de dor. Além do que, todo o sistema chamado mundo jaz no maligno, como João nos diz na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 19. O mundo odeia Cristo, Jesus falou isso em João 15, de 18 a 24. E porque odeia Cristo, ele consequentemente também nos odeia. Por isso, João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 13, diz que nós não devemos nos maravilhar com o ódio do mundo.
E Satanás, o inimigo da nossa alma, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Assim nos diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8. Além disso, meus irmãos, nós temos ainda que lutar contra a força da corrupção que resta ainda em nós. O pecado que habita em nós conspira contra a vontade de Deus. Então, quando você crê em Jesus, confia em Jesus e passa a obedecê-lo, você deflagra uma guerra contra essas três forças. E quanto mais obediente você é, mais essa guerra se acirra. Portanto, não devemos estranhar se as coisas piorarem quando nós começamos a obedecer ao Senhor nosso Deus. Eu conheço muitos casos de irmãos que disseram: pastor, depois que eu entreguei minha vida a Cristo, ela só piora. E às vezes até, eu me lembro de uma irmã que disse: meus vizinhos dizem, eu não sei como tu és crente, porque depois que você se diz crente, parece que as coisas na sua vida pioraram. Mas além das razões mencionadas, meus irmãos, nós sabemos, como diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando as coisas pioram, isto, acima de tudo, foi determinado por Deus e permitido por Ele para que nós cresçamos na fé, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo e para que nós possamos aprender o Senhor, quem é o Senhor, e nós possamos conhecer os feitos do Senhor, porque é no momento que as coisas pioram que nós vemos os feitos do Senhor ao vencer o nosso inimigo, e assim nós aprendemos a depender dele para que o glorifiquemos e sejamos moldados à imagem do seu Filho. O que temos nesse episódio é exatamente as coisas indo de mal a pior. Na verdade, como nós veremos, não houve uma obediência tão pronta, tão perfeita da parte de Moisés, como nós veremos. Mas a questão é que chegou aquele grande dia, e é com isso que começa a nossa cena. Chega o grande dia do confronto e da guerra entre as sementes. A semente da serpente, aqui representada pelo Egito, e a semente da mulher, conforme Gênesis 3,15, representada por Israel, que tem por mediador Moisés e Arão. É chegado o grande dia, e eu fico imaginando a expectativa de Moisés e de Arão, e a expectativa dos anciãos. Você lembra que o episódio anterior terminou com fé e adoração, verso 31, quando Moisés anuncia o que o Senhor vai fazer, faz diante desse povo os sinais, tanto ele como os presbíteros e mais Arão, à vista do povo fazendo sinais, diz a palavra de Deus, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Mas é uma experiência conhecida nossa, que depois de uma intervenção ou uma palavra encorajadora do Senhor, que nos leva à adoração, que nos leva a crescer em fé, a nos fortalecer na fé, é comum que nós passemos por provas logo em seguida, que vão testar, de fato, não só a genuinidade, mas a maturidade da nossa fé. Então você sai de um momento do culto, e eu imagino que Moisés está cheio de coragem, cheio de ousadia, e ele vai juntamente com Arão, mas ao que parece, pelo diálogo de Moisés com Faraó, quando ele vê Faraó, talvez quando ele entra no que seria uma possível sala de reuniões, ele pede uma audiência com Faraó, possivelmente ou na sala do trono, ou numa sala de reuniões diplomáticas, que ele fica diante da imponência desse rei, que era o mais poderoso do mundo da época, e que certamente está paramentado como rei, cercado ou ladeado de exércitos, com seus oficiais, pelo discurso de Moisés, parece, usando a palavra mais popular aqui, que ele amarelou um pouquinho. Porque você vai perceber, não uma proclamação forte, não uma proclamação direta, mas você vai ver nesse primeiro confronto entre as sementes
uma mensagem diplomática. É isso que Moisés faz, ele traz uma mensagem diplomática. Veja como ele fala. Eles vão a Faraó, ele começa bem, eles transmitem a ordem do Senhor, eles usam a fórmula profética introdutória, assim diz o Senhor, mas olha o que ele reproduz. Assim diz Yahvé, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Esta é a primeira cena que eu posso resumir é o primeiro. No confronto você tem o primeiro round e você tem uma palavra ou uma mensagem diplomática. Essa é a primeira cena. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Analisemos um pouco essas palavras. Embora Moisés tenha usado a expressão assim diz o Senhor, observe que o que temos aqui da parte dele não parece, ao meu ver, exatamente uma proclamação profética, mas uma mensagem recheada de diplomacia. Compare o que Moisés fala aqui com o que o Senhor ordena que ele fale. Você sabe que quando o Senhor chamava um profeta, você vai dizer, assim diz o Senhor, você vai dizer exatamente o que eu falei. E é assim que o profeta tinha que fazer. Ele não tinha que mudar a mensagem. Se você observar, capítulo 4, versos 22 a 23, compare com a ordem que Deus deu. Primeiro, no verso 21, desde o verso 21, Deus claramente diz, olha, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Você vai fazer todos os sinais, mas eu vou endurecer o coração dele. Ele não vai deixar vocês irem de primeira, porque eu vou executar os meus juízos sobre ele. E aí Deus diz, assim dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Qual é a mensagem? Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te digo, pois, deixe ir o meu filho, para que me adore. Essa é a mensagem. Deixa ir o meu filho, libere o meu filho, liberta o meu filho, para que me adore. A palavra servir aí tem o sentido de adorar. Mas se recusares deixá-lo ir, eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Essa é a mensagem. O que Moisés fala? Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que faça uma peregrinação religiosa no deserto. É assim que mais ou menos está no texto original. A expressão traduzida por celebrar uma festa significa literalmente fazer uma peregrinação religiosa. É assim que está no hebraico. E, na verdade, as peregrinações a lugares sagrados não eram novidades para os egípcios. Era semelhante à peregrinação que os muçulmanos fazem até Meca, né? Estou só fazendo uma comparação porque os muçulmanos são bem mais recentes. Mas era frequente que tribos árabes, por exemplo, fizessem peregrinações a lugares sagrados para cultuar. Então traz a ideia para Faraó que eles vão só lá, possivelmente, fazer sua peregrinação, adorar Javé, esse estranho Deus, e depois talvez eles voltem. E frequentemente essas peregrinações, inclusive, interferiam na disponibilidade de mão de obra. Mas Faraó nunca tinha ouvido falar desse Yahvé. Quem é esse Yahvé? Quem é esse Senhor? Esta é a mensagem de Moisés. Mas a coisa vai piorar. Então, as coisas não pioram só nas circunstâncias, às vezes piora também na nossa atitude. Faraó, então, resolve aceitar a aposta, né? Resolve dobrar a aposta. Na verdade, ele vai dobrar a aposta depois. Você tem uma resposta de Faraó. Faraó ignora o Deus de Israel. Esse é o ponto que resume nesse confronto na primeira cena. Então, tem uma mensagem diplomática e, segundo, Faraó ignora esse Deus cuja mensagem Moisés está transmitindo. Verso 2, respondeu Faraó, quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não sei quem é o Senhor, não sei quem é esse Javé, e nem tampouco deixarei Israel. Faraó está peitando, o que nós temos aqui é uma guerra de deuses.
Não é uma queda de braço, como veremos, mas é uma guerra de deuses. Porque Faraó era considerado uma divindade. Os egípcios, eles tinham muito uma visão encarnacional das divindades. O Nilo era uma divindade. O seu, talvez, Deus superior seria o Deus Sol. Você tem o Faraó, que é uma encarnação, possivelmente, se não estou enganado, de Horus. Então, Faraó, ele se considera, e assim é considerado, uma divindade. E ele está dizendo: quem é esse Deus que está me ordenando isso? Eu não conheço e eu não vou deixar, não. Eu sou mais poderoso do que ele. Só que a pergunta que Faraó faz em tom de desafio, ironia e desprezo, ela vai ser, meus irmãos, a pergunta que todo o livro de Êxodo, e por que não dizer toda a Escritura, vai procurar responder: quem é Yahvé? Quem é Jeová? Quem é o Senhor? E o que ele faz é preparar o cenário para que Yahvé responda. O Senhor vai se revelar respondendo tanto o desafio dos seus inimigos, quanto a perplexidade e ao medo do seu povo. Pois não é apenas Faraó que precisa conhecer o Senhor. O povo de Israel, esse futuro reino de sacerdotes, e o próprio Moisés precisam conhecer quem é o Senhor. É neste sentido que Deus respondeu a Moisés, lá no capítulo 3, quando ele pergunta: o que eu direi se os filhos de Israel perguntarem como é o nome do Senhor? Como ele respondeu? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. O que eu sou, eu vou revelar nos meus atos. É isto que significa. Então, eu sou o que sou, agora vai ganhar sentido. Quando as coisas pioram, é uma oportunidade para que aquele que é o eu sou manifeste os seus feitos de salvação e de juízo. Deus agora vai se revelar através do seu juízo sobre Faraó e sobre o Egito. Ele vai mostrar para Israel que ele é o Rei dos reis, que ele é o Deus dos deuses, que ele é o Senhor dos senhores e que ele é infinitamente mais poderoso do que Faraó e os deuses do Egito. Esse é o grande ensinamento desse texto. Porque, portanto, quando as coisas pioram, esta é uma boa oportunidade de Deus se revelar mais profundamente ao seu povo. Esse é um princípio importante. Quando as coisas pioram, nós temos a oportunidade de ter uma revelação mais profunda de quem é Deus e ter um conhecimento mais claro de quem Ele é e crescer em intimidade com Ele. É quando as coisas pioram que nós mais profundamente conhecemos a graça e o poder de Deus. Mas o que Moisés faz diante disso? Moisés recua. Ele já dá uma mensagem diplomática, mas ele recua mais um pouco. E aí nós temos uma terceira, vamos dizer assim, uma terceira cena, né? Na verdade, a primeira cena é uma só, mas um terceiro passo, a tréplica de Moisés. O que é que Deus disse? Se tu não deixares ir, eu vou matar teu primogênito. Faraó não deixará ir. Cuide de fazer os sinais. Não é isso? Faraó não vai deixar ir. O que é que você tem que fazer? Faça os sinais. O que Moisés fez? Moisés manifestou a velha e teimosa covardia. Você pode anotar isso. A velha e teimosa covardia. Você tem uma mensagem diplomática. Você tem Faraó ignorando o Deus de Israel. Terceiro, você tem a velha e teimosa covardia. Olha como Moisés responde. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. A palavra aqui traz a ideia de, a mesma palavra de clamar, chamar. O Deus dos hebreus nos convocou. Deixa a gente ir, por favor. Não tem no nosso português, mas tem uma partículazinha em hebraico, que é a palavra mais, é uma das partículas mais educadas que existem, que normalmente, quando ela está presente, ela não é traduzida no português, ela significa por favor. É uma partículazinha, e é exatamente o que ele diz. Não tem mais assim, diz o Senhor. É quase como se ele dissesse: Faraó, quebra o galho aí, que o nosso Deus nos convocou. Deixa a gente ir, por favor, só 3 dias.
caminho de 3 dias. E ele diz: e sacrificaremos a Javé nosso Deus, senão ele vai matar teu primogênito. Não, senão ele vai ferir a gente com pestilência. Essa era uma visão muito comum entre os pagãos. Se eu não sacrificar a esse Deus, ele vai me ferir. Eles não eram movidos pelo amor, eles eram movidos pelo temor. Isso era muito normal. Olha, nós temos que fazer, os oráculos faziam isso direto. Vocês têm que sacrificar tal Deus, senão ele vai ferir vocês com praga. Quando Deus disse isso? Deus anunciou a Israel apenas a salvação. Deus anunciou o juízo sobre o Egito, mas ele está usando a primeira pessoa do plural. Ele vai servir a gente, ele vai ferir a gente com peste, com espada, se a gente não for. A gente é obrigado a ir, Faraó. Por favor, deixa a gente ir. A velha e teimosa covarde. É assim quando o diabo nos confronta, quando o mundo nos confronta, né? Você está lá no colégio, o sujeito peita você, começa a falar da sua fé e você sai meio pela tangente, né? Desconversa, ao invés de pregar a ele o evangelho. É o que a gente faz ainda hoje. A gente amacia a mensagem. O que Faraó faz? Por quê? Por que vocês estão interrompendo, atrapalhando o povo, o seu trabalho? Vão as tarefas de você, vão trabalhar. Está faltando é trabalho. O povo já é muito, já é difícil controlar. Vocês ficam distraindo o povo? Isso é distração, Moisés. Isso não é importante. Adorar não é importante. Cultuar não é importante. Guardar o dia do Senhor não é importante. Isso é só distração. Não vou mandar, não. E aí nós temos a segunda grande cena. Faraó dobra a aposta. E aí podemos intitular: as coisas vão de mal a pior. Capítulo 5, verso 6. Espera aí, esse povo está faltando trabalho, né? Vou aumentar o trabalho. E veja, o que acontece aqui? As coisas vão de mal a pior, como? A opressão se agrava. Essa é uma das estratégias que o inimigo das nossas almas sempre usa. Agravar a opressão, aumentar a pressão, para a gente recuar. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau, para que a gente não recue, para que a gente fique de pé. Porque é isso que Satanás quer. Ele usa a opressão, ele usa o medo, ele usa a ocupação, ele aumenta as cargas do nosso trabalho. É assim que o mundo também faz. E o que o povo de Deus faz? Então diz que Faraó diz: naquele mesmo dia, daqui em diante, não deem mais palha. Era costume naquela cultura, naquela época, eles fazerem tijolos, normalmente eram crus, e por isso eles usavam palha para dar liga no tijolo. Era o que alguns chamam hoje de adobe, né? Então eram tijolos feitos de palha. E eu disse: vocês não vão mais ter palha não, porque eles forneciam a palha. Agora vocês vão ter que catar a palha, mas a produção tem que se manter. Você aumenta a produção. Irmãos, Satanás continua fazendo a mesma coisa. Ele aumenta a sua pressão, ele aumenta as pressões do mercado, as exigências da sua carreira, as exigências do seu trabalho, para que você fique mais ocupado e você tem que continuar produzindo a mesma coisa. E ele diz: agrave-se o serviço sobre esses homens. Diz assim no verso 8, eles estão ociosos. Por isso eles estão dizendo: vamos sacrificar o nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, para que eles fiquem ocupados. Satanás continua usando os reinos do mundo para fazer a mesma coisa. Olha, vamos deixá-los ocupados. Eles não vão ter tempo nem de cultuar, nem de adorar. Eles vão ter a noção de que eles precisam fazer mais. E é o que ele faz. E aí saíram superintendentes, e aí eles profetizam da parte de Faraó. Olha como eles falam. Os superintendentes do povo e seus capatazes, tinham egípcios que eram superintendentes, e abaixo desses egípcios existiam os capatazes, que eram israelitas mesmo, que eram responsáveis por transmitir e gerenciar o trabalho do povo. E ele diz: olha, assim diz, veja, o Deus chamado Faraó
está ordenando aos seus profetas e falando ao povo de Deus. O mundo tem os seus profetas, sempre teve, e às vezes a gente dá ouvidos. Assim diz Faraó, é a mesma coisa que assim diz o Senhor, assim diz o Deus de vocês. E de vós mesmos não vos darei palha, e de vós mesmos ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. E o povo se espalhou, e os superintendentes os apertavam, acabem sua obra, e eles começaram a açoitar os capatazes, que eram os israelitas que estavam à frente desse trabalho. Por que vocês não acabaram hoje? Porque a produção não é a mesma. Vamos lá. As coisas vão de mal a pior. A opressão se agrava, Satanás envia seus profetas, dá uma ordem, aumenta as exigências, o mundo continua assim, os reinos do mundo continuam assim. Não se engane, povo de Deus. E o que é que o povo de Deus faz? Aí nós temos a próxima cena. O povo de Deus clama ao braço de carne. O povo de Deus clama ao braço de carne. Veja, o povo de Deus vinha clamando ao Senhor. O que se espera que eles façam? Então o povo clamou ao Senhor, como nós vimos no capítulo 2, versos 24, 23. Por causa da servidão, os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu a Deus. E Deus havia dito repetidas vezes: eu ouvi o clamor de vocês. Eles clamam a quem? Foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a quem? A Faraó. É assim, é a tendência do povo de Deus clamar aos governantes desse mundo, colocar a sua esperança nos governantes desse mundo, naqueles mesmos que são instrumentos de opressão. O povo de Deus clamou a Faraó. Olha como eles falam, como eles se dirigem, preste atenção. Eles primeiro clamam algo que eles deviam fazer a Deus. Depois, nas 3 vezes em que eles se referem a si mesmos, qual é a expressão que eles usam? Teus servos. Eles não são servos de Deus, nós somos teus servos. Veja, ele diz: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Faraó, nós somos teus servos. Por que o Senhor está fazendo isso? Eles estão clamando, parece que ao seu Deus. Depois de terem clamado ao Senhor, de terem crido nas palavras do Senhor, faladas por intermédio de Moisés e Arão, e de terem adorado o Senhor, quando as coisas pioraram, eles correram para Faraó. Eles clamam a Faraó, eles se colocam como servos de Faraó. É importante nós sabermos, meus irmãos, que o contexto político da relação de Israel com o Faraó e depois da relação com Deus é o contexto exatamente de um povo mais fraco que se submete a um soberano. O contexto é o dos antigos tratados hititas, nos quais um povo fraco se submetia ao domínio de um rei mais poderoso. Às vezes isso ocorria voluntariamente quando um reino fraco, oprimido por inimigos, buscava aliança com um rei mais forte, ao qual se oferecia como vassalo em troca de proteção e pagava impostos. Outras vezes esse domínio era imposto pela guerra e pela tirania, como é o caso do Egito para com Israel. Porém, o Senhor Deus está para mostrar que Ele é o soberano, que vem para livrar Israel da tirania de um outro soberano, infinitamente inferior. E por que não dizer de um Deus inferior? Faraó é o primeiro Deus enfrentado aqui, porque a soberania de Faraó, ela não era igual à de Javé. A soberania de Faraó era derivada, era subsidiária, enquanto a soberania de Deus é inerente, é originária. Mais à frente, meus irmãos, o Senhor vai dizer que Ele executará juízo contra todos os deuses do Egito, e devemos ter em mente que Faraó é um desses deuses. Na verdade, é o primeiro deles. Então, o que temos aqui é um confronto entre deuses, e os israelitas sabem disso. Mas, vejam, meus irmãos, os israelitas estiveram bastante tempo no Egito, o suficiente para saber que Faraó é considerado um deus, e talvez para muitos deles o fosse.
E não se trata de uma queda de braço, como veremos. Faraó perceberá que nem de longe ele é páreo para o Senhor. Então nós temos o povo buscando, clamando ao braço de carne. E aí você tem uma próxima cena. Você tem um fracasso diplomático de Moisés. É um fracasso diplomático. Ele tenta ser diplomático, mas ele fracassa. Observe que Faraó responde a eles: vocês estão ociosos. Vocês não têm o que fazer, porque vocês estão dizendo: vamos, sacrifiquemos a Javé, né? Vocês estão clamando a mim, que sou Deus, mas vocês estão ociosos, porque vocês querem sacrificar. Vão lá, continuem trabalhando, não vou aliviar não. E vocês vão ter que continuar pegando palha, buscando palha vocês mesmos, e eu quero a mesma quantidade de tijolos. E diz que os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. E aí, quando eles saem da presença de Faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Por que Moisés não fez os sinais? Estavam à espera deles. Talvez para dizer: olha, Faraó não deixou não. E o que eles fazem? Eles rejeitam a Moisés mais uma vez. Eles reclamam de Moisés: a culpa é de vocês. Vocês ficam enfiando coisa na cabeça da gente, aí não melhorou nada, as coisas só pioraram. Desde que a gente creu, Moisés, as coisas só pioraram. Ele diz, e ele ainda usa Javé aqui agora. Eles já adotaram Javé, né? A gente professa Jesus, às vezes mesmo quando a gente ainda não crê de fato em Jesus, né? A gente muitas vezes diz, em nome de Jesus, e fala uma frase que não tem nada a ver com Jesus depois. E ele diz assim: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, vocês deram a espada na mão para eles nos matarem. Qual é a preocupação deles? Agora eles nos odeiam. A Bíblia diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Mas muitas vezes nós crentes dizemos: pastor, a coisa está pior. Moisés faz o quê? Moisés vai lá para o Senhor, ele é o mediador. Ele diz: Senhor, é mesmo. O povo tem razão, Senhor. Olha o que ele diz: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Quem está afligindo o povo? Faraó. E Moisés não cumpriu a sua tarefa direito. Mas não é assim? A gente culpa a Deus pelas coisas que sofremos, pelos nossos erros? É assim. Porque o Senhor me enviou. Para que o Senhor me enviou? Olha, desde que eu me apresentei a Faraó para falar no teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo. O Senhor não cumpriu sua promessa. Senhor, não dá. O fracasso diplomático. Esse episódio, meus irmãos, está mostrando o fracasso diplomático de Moisés. Ele fracassa com o rei do Egito, ele fracassa com a liderança de Israel. Nós podemos dizer que esse é o primeiro round, e Faraó parece ter vencido. O que ele tenta fazer, nesse momento ele consegue. Ele cria nos israelitas temor, ele cria nos israelitas mais submissão, ele cria nos israelitas uma oposição a Moisés, e Moisés e o seu Deus são desprezados por Faraó e são rejeitados pelo povo. Aquele de quem desejamos a aprovação, meus irmãos, é aquele e a quem recorremos na hora do aperto. É o nosso Deus, é o nosso ídolo. A quem você recorre, povo de Deus? Quando você deixa de executar as palavras do Senhor, porque as coisas pioraram, e aí você começa a usar seus próprios recursos e a buscar solução em outros deuses, em outros ídolos. Nós não somos diferentes, povo de Deus. O que Moisés faz? Moisés se queixa, ele diz: desde que eu fui a Faraó, ele só tem maltratado. Mas veja, verso 21 do capítulo 4, Deus já havia anunciado a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó.
Ele havia dito, Faraó não vai deixar vocês irem, se não for obrigado por mãos fortes. E eu coloquei os sinais na tua mão para obrigar Faraó a deixar vocês irem. Moisés já tinha a palavra de Deus. Deus já tinha falado isso. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Meus irmãos, de novo, não somos diferentes. Quando nós já temos a palavra de Deus, falando para aquela situação, nas Escrituras, mesmo assim nós estranhamos, porque nós não atentamos na hora do aperto, para o que Deus promete, para o que Deus anuncia, para as advertências de Deus, o que Deus diz acerca do que Ele vai fazer. Nós ficamos tão envolvidos com o compromisso de sair do aperto, nós estamos tão comprometidos com a busca do conforto, que nós nos esquecemos do que o Senhor ordenou. Meus irmãos, uma das lições deste texto, aqui negativamente, é o princípio que explicitamente é ensinado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Lendo na Nova Almeida atualizada, 2 Coríntios 10, versos 3 a 5, Paulo diz: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Faraó usa arrogância e usa raciocínios falaciosos. Sempre foi espiritual essa guerra, ainda quando tem desdobramentos políticos. Mas Moisés, nesse momento, ele já está usando a arma espiritual. Ele vai orar a Deus, mas a sua compreensão, a sua posição ainda é acovardada, e a sua compreensão ainda é limitada. Como é que Deus responde a Moisés? E aqui Deus então revela, eu posso resumir essa última cena, que é da promessa de Deus, a resposta de Deus, como o evangelho pré-anunciado a Moisés. Essa não é a única vez que o evangelho vai ser pré-anunciado a Moisés, mas se você quiser, você pode resumir essa última cena que nós vamos ver, é o evangelho pré-anunciado a Moisés. O que é que Deus faz? No capítulo 6, Deus vai se apresentar de novo. Ele vai de novo se apresentar. Ele vai dizer: eu me revelarei a vocês de uma forma que eu não me revelei a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. Eu tenho uma nova revelação de quem eu sou quando as coisas pioram. Esse momento em que as coisas pioram é o momento em que eu vou trazer uma revelação nova sobre mim, que é uma confirmação, uma ampliação e um aprofundamento daquilo que Abraão, Isaque e Jacó souberam sobre mim. Na sequência, vocês vão observar aquele padrão pelo qual Deus se revela, meus irmãos, e que já é conhecido de todos nós. Primeiro, por meio dos seus feitos poderosos. Deus se revela por meio dos seus feitos. E segundo, por meio de suas palavras. E de que maneira se dá esse processo? Primeiro, Deus anuncia o que vai fazer. Segundo, Ele cumpre aquilo que Ele promete fazer. E terceiro, Ele explica aquilo que Ele fez. Os seus atos revelam os seus atributos. Veja como Deus se revela aqui. Primeiro, Deus diz o quê? Agora, Deus não responde. Por quê? Moisés pergunta: por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor afligiu esse povo? Deus não responde. O que é que Deus diz? Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu vou revelar agora quem eu sou. E eu já estou te dizendo que por mão poderosa Ele vai deixar vocês irem, e por mão poderosa Ele vai até expulsar vocês. Ele vai dizer isso. Então, qual é a revelação do Evangelho? Primeiro, verso 2. Eu sou Javé. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele está se apresentando de novo. Então ele está dizendo: agora você verá, você vai ver, Moisés, o que eu sou capaz de fazer.
Segundo, Deus está dizendo, o que vocês vão testemunhar é uma ministração superior da graça àquela que eu revelei a Abraão, Isaque e Jacó. É isso que significa no verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Não significa que Abraão de modo algum não conhecia o tetragrama, não. É o que ele está dizendo, eu vou me revelar de um modo novo que os patriarcas não me conheceram. Eu me revelei a eles como El Shaddai, é isso que a palavra Todo-Poderoso traduz, é aquele termo El Shaddai, mas não como Javé. Isto não significa, meus irmãos, que os patriarcas não conhecessem esse nome de Deus, mas que eles não tiveram uma revelação tão abrangente, tão profunda do significado do nome, quanto a que Israel vai ter, enquanto nação que testemunha o cumprimento das promessas feitas outrora. Israel é uma nação agora, escravizada pelo império mais poderoso do mundo, e embora Abraão, Isaque e Jacó tenham experimentado o poder de Deus, do Deus da promessa, eles não testemunharam uma revelação da mesma magnitude que os seus descendentes agora testemunhariam. O que temos aqui, portanto, é um progresso da revelação e uma nova e superior ministração da graça, mais abrangente, mais profunda e mais palpável do que tiveram os patriarcas. Deus diz, eu sou o Senhor, e vocês vão saber mais sobre mim do que souberam aqueles a quem eu prometi. Eu sou aquele que é. Terceiro lugar, Deus diz, eu sou o Deus que guarda a aliança e cumpre promessas. Versos 4 e 5. Eu também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, terra em que habitaram como peregrinos. E eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, e eu me lembrei da aliança. Eu sou fiel à minha aliança, eu não vou deixar de cumprir. Moisés, eu estou garantindo de novo, eu sou o Deus que guarda a aliança e cumpre promessas. Quarto lugar, eu sou o Deus que ouve o clamor do seu povo e guarda a aliança. Eu sou Javé, eu sou aquele que é. Você verá o que eu sou capaz de fazer, e o que você testemunhará é uma ministração superior de graça àquela dos patriarcas. Eu sou o Deus que guarda a aliança, que cumpre promessa. E agora Deus mais claramente anuncia o seu evangelho. Veja o verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, essa é a mensagem. Primeiro, pela segunda vez, eu sou o Senhor. E Deus fala de pelo menos 4 coisas que ele vai fazer aqui, que são exatamente as promessas do evangelho. Primeiro, eu vou libertar o meu povo. Ele diz, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vou livrar vocês do sofrimento e da escravidão. É isto que significa. E aqui Deus já está apontando para a teologia do descanso. Vocês vão descansar das suas obras, dos seus trabalhos, da sua escravidão. Eu vou livrar vocês, eu vou tirar o peso da escravidão. A ênfase nessa palavra é, eu vou tirar o peso que a escravidão do Egito traz sobre vocês. Ele usa outro verbo ainda para falar sobre a sua libertação. Então, em primeiro lugar, Deus anuncia a sua libertação. Deus anuncia a sua libertação. E ele diz, eu livrarei vocês da escravidão. Eu vou livrá-los da escravidão. Mas Deus anuncia não apenas a sua libertação. Dentro desse tema da libertação, ele aprofunda em que consistirá essa libertação. Ele anuncia, em segundo lugar, a sua redenção. Ele diz, não só eu vos livrarei, veja, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão e vos resgatarei. Essa palavra é teologicamente densa e profunda. Porque a imagem aqui é a imagem que toda a Escritura vai mostrar do parente resgatador. Deus está anunciando sua libertação, está anunciando a sua redenção. Você lembra da história de Ruth? Boaz é um parente resgatador. Elimeleque, por causa da pobreza, vendeu suas terras, perdeu certo direito às terras, e Boaz, como parente resgatador, compra a terra de volta,
casa com uma das viúvas de um dos filhos de Elimeleque, e assim ele resgata o nome de Elimeleque, ele resgata a descendência de Elimeleque, ele resgata as terras do Elimeleque. Quando um crente, ou quando um judeu empobrecia, se vendia como escravo, ele teria que ser resgatado por um parente resgatador que normalmente tinha que pagar um preço pela sua libertação. Ou quando um judeu tinha que vender a sua terra, ela tinha que voltar de volta para ele, e o seu parente resgatador compraria a terra de volta e devolveria a ele. Ou quando o nome de alguém estava ameaçado de desaparecer da terra porque não tinha descendente, um parente resgatador tinha que casar com a cunhada para suscitar descendência. O princípio é de restituir por meio de um preço. O que temos aqui é o Evangelho. Deus está dizendo: eu vou restituir a liberdade de vocês, eu vou restituí-los. Não que Deus vai nos restituir de algo que Ele nos deve, a dívida é nossa, mas Ele está dizendo: eu vou restituir, eu vou vindicar a minha justiça por meio de um preço pago. Nós lemos na liturgia: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Deus anuncia, em terceiro lugar, a sua aliança e adoção. Ele diz: tomar-vos-ei por meu povo, eu vou adotar. Libertação, redenção, aliança, porque tomar por meu povo significa uma aliança, e adoção, eu vou adotar vocês. E a ideia de uma propriedade adquirida com preço. A palavra era a mesma, tomar, era a mesma usada para tomar uma esposa. Deus está anunciando o casamento. Eu vou libertar vocês do Egito, e então vocês me conhecerão, vocês saberão que eu sou o Senhor. É o que ele diz: vocês saberão que eu sou o Senhor, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Meus irmãos, o que temos aqui é o anúncio do Evangelho. Ele diz: eu vou resgatar vocês com o quê? Com braço estendido, com manifestações de julgamento. Onde isso se cumpre plenamente na igreja? Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que se nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse é o braço do Senhor. Ele foi traspassado. Como Deus revelou seus juízos, Deus derramou seu juízo sobre ele, para que nós pudéssemos ser resgatados. O braço do Senhor é Jesus Cristo, exposto na cruz, porque foi na cruz que Ele derrotou o nosso inimigo. É o Evangelho pré-anunciado a Moisés. Irmãos, eu quero terminar com algumas aplicações rápidas aqui, que podemos aprender. Primeiro, nós aprendemos aqui que quando as coisas pioram, nós temos a oportunidade de conhecer mais profundamente o nosso Deus e experimentar porção dobrada da sua graça. Quando as coisas pioram, temos a oportunidade de conhecer mais profundamente o nosso Deus e experimentar porção dobrada da graça. Irmãos, o sofrimento é um poderoso instrumento. O mundo diz assim: olha, sofrimento é bom para você porque ele revela a tua força, o teu poder, quem você é, você fica melhor. Isso é mentira. O sofrimento revela quem é o nosso Deus. Para nós, povo de Deus, o sofrimento nos revela quem é nosso Deus. E isto se cumpre na cruz, onde Deus revelou, onde teve o pior sofrimento, no seu próprio Filho. E aí, exatamente aí, é que nós temos a revelação da graça de Deus. Então, crente, quando as coisas piorarem na sua vida, não se preocupe tanto em se livrar. Você pode clamar a Deus, mas não fique tão envolvido em se livrar do desconforto que você perca a oportunidade
de conhecer o seu Deus. Segundo lugar, quando as coisas pioram, lembrar quem é o nosso Deus, trazer as suas promessas, trará para nós consolo e a paciência necessária para esperar a intervenção do Senhor. Quando as coisas pioram, o que nós temos que fazer é lembrar quem é o nosso Deus, trazer à memória. Não é isso? Qual é a resposta de Deus a Moisés? Por que o Senhor fez isso? Não é porque eu sou o Senhor. Essa é a resposta. O nome do nosso Deus, o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus é capaz, pronunciado com fé, de nos dar o consolo, a paciência, a fortaleza para esperar a intervenção do Senhor e durante o período de espera ainda crescer no conhecimento do nosso Deus. Então, se as coisas pioraram para você, traga à sua memória o Evangelho, as promessas da redenção, a esperança futura, a morte de Cristo na cruz. Isto vai trazer consolo. Então nós precisamos lembrar. Terceiro lugar, terceiro lugar, crescer no pleno conhecimento do nosso Deus é a nossa maior necessidade. Quando as coisas pioram, nós não podemos nos esquecer de qual é a nossa maior necessidade. Não é nos livrar do sofrimento, não é o alívio da carga, embora Deus possa fazer isso. Nossa maior necessidade é crescer no conhecimento de Deus. Isto é mais importante do que ser feliz. Aliás, meus irmãos, é impossível experimentar a verdadeira felicidade e a verdadeira vida sem conhecer o Senhor. Como reconhecer o nosso Senhor em sua oração sacerdotal? Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Ele diz em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É por isso que a Escritura nos exorta em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescer no conhecimento de Deus, meus irmãos, deve ser o nosso maior desejo e o objeto mais contínuo, o assunto mais contínuo de nossas orações. Por isso, escrevendo aos Colossenses, Paulo ora em Colossenses 1, 9 e 10: não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês vão viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que você mais precisa, crente, o que vai trazer alento à sua alma, alegria ao seu coração, paz ao seu interior, é o conhecimento de Deus. Quando as coisas pioram, não podemos esquecer disso. E por isso, em último lugar, se nós nos preocuparmos mais com o nosso sofrimento quando as coisas pioram, nós vamos fechar os ouvidos para a palavra de Deus revelada na Escritura. Mas se nós confiarmos no Senhor e no seu caráter, nós vamos encontrar nas promessas do Evangelho graça para resistir no dia mau, forças para suportar o peso da provação e alegria no meio dos sofrimentos. Este é o Evangelho que está sendo pregado aqui, queridos. Que o Senhor Deus console o nosso coração e nos fortaleça com a mensagem da sua palavra. Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração. E se algum irmão aqui está passando por maus dias, que essa palavra possa encontrar guarida nesse coração, tirar a sua atenção das cargas do mundo, do pecado, do sofrimento, para as promessas do teu Evangelho, para Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome dele nós oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.